Então, bom dia. Bom, aqui diz que está em direto, eu não sei se desse lado está a chegar tudo bem com a imagem e som, eu espero bem que sim. Já percebeu, estou a fazer hoje a cor do dinheiro em andamento, no carro, portanto é provável que hoje, embora não haja riscos de ficar sem cobertura e portanto a emissão correr mal como chegou a acontecer ontem outra vez, direto de Maputo, a verdade é que pode acontecer alguma coisa e portanto eu agradeço que vocês desse lado me alertem se houver algum problema. Bom, já sei que há uma série de pessoas em direto, quero pedir só para me dizerem se está tudo bem, com som e com imagem, polegar para cima, se não estiver tudo bem, olha, polegar para baixo, eu interrompo isto e volto a fazer a emissão daqui a bocadinho. Parece que está a chegar tudo bem. Olha, a agenda de hoje é preenchidíssima, deixa-me só acertar aqui a luz, já percebeu que isto com as variações de condução cria um problema de iluminação. A agenda de hoje é preenchidíssima, eu vou começar, como começo sempre, pelo período de ordem do dia. Para pegar em várias questões, eu tenho estado a adiar isto porque não tenho tido tempo para responder a tudo, a pressão mediática das notícias tem sido muito grande, mas nas últimas semanas tive várias perguntas, além das perguntas das pessoas que queriam investir nas obrigações do Sporting, eu já lá vou, sobre banca e comissões. Houve várias pessoas, nomeadamente uma senhora, que me perguntou há dias, diz assim, olha, você viu os resultados da banca deste trimestre e viu como é que subiram as comissões? E a senhora perguntava assim, isto não é um roubo? Bem, eu acho que eu não quero chamar disto um roubo, mas de facto, olhe lá para as contas dos bancos no último trimestre e veja quanto é que as comissões já pesam. Eu acho que estamos a chegar ao nível do exagero. E o pior disto tudo é que este exagero está a ser patrocinado pelas autoridades, nomeadamente autoridades regulatórias, nomeadamente o supervisor, que é o Banco Central. Eu sei que não dá jeito nenhum aos bancos centrais, aos nacionais, ao Banco Central Europeu, ter bancos com problemas. Mas a verdade é que os bancos têm o seu modelo de negócio esgotado. É uma coisa que eu já falei aqui muitíssimas vezes. Por exemplo, não há boas empresas suficientes para emprestar dinheiro, que era aquilo que os bancos deviam fazer e onde deviam ganhar dinheiro, e depois vão para o crédito à habitação e inclusive vão para operações menos claras. Bom, mas a verdade é que as comissões têm servido muito para compor as contas dos bancos. Portanto, sim senhor, as pessoas têm razão. Qual é a solução para isto? Não estou a ver, porque os bancos, como eu disse há bocado, têm um modelo de negócio em crise e portanto ainda não inventaram outra maneira de fazer dinheiro. Mas que é um exagero embora eu não queira chamar o que chamou a Alice, que é a pessoa em causa, um roubo. Segundo ponto do período de ordem do dia, que é a visita do Presidente angolano, que eu vou abordar mais tarde, finalmente, porque já tinha também muitos pedidos de pessoas para tratar este assunto. Mas não quero fugir à emissão de obrigações do Sporting. O Sporting conseguiu, soube-se ontem, pelo comunicado da CMVM, cerca de 26 milhões de euros de encaixe com aquela emissão. Há duas lições a tirar disto tudo. A primeira é para o próprio Sporting. Não voltem a preparar uma emissão assim, nomeadamente sem comunicação à altura, sem explicarem as coisas. Já agora, antes de criticarem os bancos, também não deixem de falar com os bancos. Era um assunto que eu já tinha abordado aqui também durante a semana, como se recorda. Para nós, que analisamos estas coisas, é uma confirmação. Apesar do susto inicial, e eu cheguei a pensar que a uma certa altura que provavelmente a SAD, e eu disse-lhe aqui, que a SAD já não iria buscar aquele encaixe que precisava, mas dizia eu, cheguei a pensar que aquilo podia correr mal, mas afinal não correu tão mal quanto se pensava. Mas há uma ilação a tirar disto tudo. É que as pessoas nestas coisas de clubes, está a ver aqui o lado esquerdo, que é o coração. O lado direito é a carteira. As pessoas pensam mais com o coração do que a carteira. Eu só tenho uma observação a fazer isto, que é, eu espero que um dia não venhamos a ter lesados dos bancos. Perdão, dos bancos não, dos bancos já temos. Esperemos que não tenhamos lesados de clubes, porque já temos dos bancos, olha, BPN, não é? Banif, Banco Espírito Santo, eu como contribuinte não quero pagar mais. Portanto, só espero, sinceramente, que esta aposta neste tipo de coisas com o coração e não com a cabeça não redunde em lesados do futebol. Então vamos lá à agenda de hoje. Número 1. António Costa disse, e já não é a primeira vez, que o Orçamento de Estado para 2019, e eu vou-lhe acrescentar 2020, 2021, não tem 600 milhões de euros para dar aos professores. Já percebeu? Estamos a falar
da recuperação do tempo de serviço dos professores. Bem, duas perguntas. Então quem é que andou a proclamar ao país que a austeridade tinha acabado, que se ia devolver tudo, os rendimentos, o que tinha sido cortado, o que não tinha sido contabilizado, não sei das contas? Fui eu? Foram os analistas? Ou foi o próprio governo? Primeira pergunta. A segunda tem a ver com uma coisa que eu vou abordar lá mais para o final, a propósito de uma aposta do CDS. Já agora, para aqueles que dizem que eu não critico a direita, não é? Estou farto de criticar aqui o PSD e hoje vou criticar o CDS. O CDS admitiu, eu vou antecipar um bocado o último ponto desta conversa de hoje, admitiu que para compensar os professores, o que é que se poderia fazer? Ceder na questão da aposentação antecipada. Bom, eu já lhe disse aqui várias vezes que estou totalmente contra isto. Você está a ser monumentalmente enganado pelo Sr. Ministro da Segurança Social e por toda a gente que até agora geriu a Segurança Social. A Segurança Social tem um problema estrutural, que não depende da conjuntura, é o que isto quer dizer. Não depende da economia estar a crescer muito, ou da economia estar a crescer pouco. É verdade, quando a economia está a crescer muito, o problema fica, quer dizer, não é resolvido, mas fica disfarçado. Ora, você tem que aprender a olhar para o Estado como um todo. E os fundos do Estado também são um todo. A gente pode dizer, está bem, as autarquias têm dinheiro, as regiões autónomas têm dinheiro, o Estado Central tem dinheiro, mas é tudo a mesma coisa, ele sai do mesmo bolo, está a perceber? Na Segurança Social é exatamente a mesma coisa. O que é que os partidos, o CDS, o PS, que foi o primeiro a aparecer com esta... Olha, está a ver isto? É falta de senso. Neste aspecto, nenhum partido se safa, atenção, nem na esquerda, nem na direita, mas a primeira ideia sobre isto saiu do próprio governo, que é, bem, a gente não vos dá 600 milhões de euros agora, mas atenção, vai haver uma altura em que nós vamos fazer a cedência sobre reformas antecipadas sem penalização. Bom, isto não pode acontecer. Porquê? Porque você está a transferir um problema do Orçamento de Estado, naquela rubrica diz salários, pensões, não sei o quê, perdão, salários, para as pensões. E isto quer dizer, vai para o Orçamento da Segurança Social ou vai mesmo para outro orçamento, que é a Caixa Geral de Aposentações, que é o Orçamento da Segurança Social, entre aspas, dos funcionários públicos. Ora, isto é um erro. E, portanto, estar a dizer, eu não tenho dinheiro agora, 600 milhões, mas vou-lhe dar este dinheiro de outra maneira mais tarde, bom, e sobretudo, noutra rubrica, isto é uma estupidez. Bom, eu vou entrar num túnel, portanto isto vai ficar um bocadinho mais escuro. Bom, isto em relação ao primeiro ponto. Portanto, quando ouvimos o Primeiro-Ministro dizer não existe 600 milhões de euros, primeiro ponto, não enganem as pessoas, não contem a história de que a austeridade chegou ao fim e, sobretudo, não contem uma história que é, eu vou pegar, não vos dou dinheiro aqui, mas vou-vos dar dinheiro a propósito das aposentações. Bom, segundo ponto da conversa de hoje. O Primeiro-Ministro, numa entrevista que deu, também afastou a hipótese de fazer governo com o Bloco de Esquerda e o PCP. Bom, isto não é uma novidade, inteiramente, ele já tinha dado a entender isto. Mas a questão não é essa. Imagine você, nós vamos ter eleições em 2019, imagine você que o PS não consegue maioria absoluta. Também já percebeu, pelas declarações dos vários responsáveis do partido, inclusive do próprio Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro estava a ter maioria absoluta. Imagine que não há maioria absoluta. Como é que o PS vai governar? Como sabe também, o Bloco de Esquerda está mortinho para ir para o governo. O PCP nem tanto. O PCP gostava até de se livrar destas coisas, mas enfim. Mas a questão é outra, que é, se o Bloco de Esquerda quer ir para o governo e o governo não quer, só há uma solução. O Primeiro-Ministro precisa ter maioria absoluta. E se não tiver maioria absoluta, com quem é que vai governar? Vai fazer um governo minoritário? Imagina a seguinte situação. A conjuntura económica está a mudar. Já percebeu? O crescimento está a abrandar. Nós vamos ter uma situação muito em breve em que ainda vai abrandar mais, portanto, vão começar as dificuldades. E isto significa que o Governo não vai ter a flexibilidade para distribuir, porque até agora a única coisa que fez foi distribuir, não criou nada. E, portanto, o Governo não vai ter aquela flexibilidade para poder distribuir como distribuía até agora. E nessa altura vai-se colocar a questão, com quem é que se vai fazer Governo? Com o Bloco de Esquerda? Bem, com o apoio minoritário do PSD?
isso é uma pergunta, isso é uma questão por nós estamos para ver. Mas já se percebeu aqui o desconforto claro de António Costa em relação a esta ideia de fazer governo com o Bloco de Esquerda. Bom, terceiro ponto, uma questão de empresas que não podia faltar aqui. Ontem, a história está no meu jornal, no Jornal de Negócios, vai lá ver. O dono da Colunex, como sabem, a empresa que faz colchões, partiu a loiça no encontro no Porto. A certa altura diz que Portugal só é competitivo porque paga de salários do terceiro mundo. E dá o exemplo da empresa dele, que diz assim: nós aqui pagamos 20 a 30% acima do valor do mercado e ainda distribuímos lucros pelos trabalhadores. Bom, eu só posso bater palmas. Aqui está um exemplo do empresário de futuro. Qual é o drama de Portugal? São dois. Esta transição para uma economia que até agora realmente aposta nos custos, mas tem de apostar na cabeça, na qualidade, no valor acrescentado, não está completa. E não sabemos quantos anos vai demorar a fazer essa transição. E, portanto, não podemos esperar que de um momento para o outro o país mude nesse sentido. Mas a verdade é que isto, o que aquele senhor diz é verdade. Aliás, ele dá um exemplo que diz assim: qualquer empregada de limpeza em países como a Áustria paga 3 ou 4 vezes mais do que o engenheiro que é formado em Portugal. Bem, não é bem assim, mas pronto. Também é preciso fazer aqui um desconto, que é atenção à produtividade e às diferenças de produtividade entre os países. Mas a verdade é que ele tem razão. E, portanto, só se pode esperar, depois de bater palmas, é que o resto da economia consiga fazer a conversão e a transição para que nós venhamos a ter cada vez mais empresas a fazer isto. Está a ver? É assim que isto se faz. Não é com a história dos salários mínimos e impor salários mínimos. Bem, quinto ponto, Borba. Eu não sei qual é o jornal de hoje, vi em manchete, que diz que nenhum dos ex-ministros da Economia dos últimos anos, dos últimos governos, sabia de problemas nas pedreiras. Bom, como sabe, as pedreiras são matéria que são autorizada pelo Ministério da Economia. Quando alguém diz assim: eu nunca soube problemas nas pedreiras, diga-me uma coisa, você está mesmo surpreendido com isto? É que os ministros da Economia passam a vida a preocupar-se com tudo e mais alguma coisa, menos com aquilo que se devem preocupar, nomeadamente com situações destas. Ou seja, é um apoio por uma empresa ali, é promover um programa não sei das quantas, é não sei quantos da formação, é só eleitoralismo. Olha para o comportamento do anterior Ministro da Economia deste Governo, o Manuel Caldeira Cabral. Como já sabe, é uma pessoa que eu, do ponto de vista pessoal, gosto muito, já foi meu colega, mas não posso deixar de criticar. Vá ver tudo o que ele fez. Alguma vez se preocupou com questões como esta, por exemplo? Bom, já agora, os outros ministros da área da proteção civil, por exemplo, alguém se preocupou com este tipo de situação? Portanto, o que você vai ter é uma catrefada de governantes a dizer: eu não sabia daquilo, como sabe, até o Primeiro-Ministro já disse que não sabia do problema. Ninguém sabe. Esta malta ocupa-se de tudo e mais alguma coisa, menos daquilo que, como falámos aqui ontem, é matéria de proteção dos cidadãos. É para isso que existe o Estado, é para isso que nós pagamos impostos. Recorda-se? Está na análise de ontem. Bom, último ponto da conversa de hoje, já tinha uma série de gente a perguntar: porquê é que você não fala da visita do Presidente de Angola a Portugal? Eu não tenho nada contra Angola, não tenho nada contra a visita do Presidente angolano. Mas estava à espera de ver onde é que as modas vão parar. Então tenho aqui uma série de pontos que eu gostava de visitar de seguida. E que são os seguintes. Bem, esta visita tem importância? Tem. O anterior Presidente de Angola era um bocado esquisito, entre aspas. Achava que era um imperador. E, portanto, achava que valia muito mais do que ele vale. E, portanto, fazia sempre aquela coisa de guardar distância, depois fingia que guardava distância, não sei quando, só estava bem com o professor Cavaco Silva. Bem, portanto, a forma descomplexada e aberta com que João Lourenço está a tratar com Portugal é bem-vinda. E é bem-vindo o facto de ele vir a Portugal. Ou seja, para nós tem importância? Tem, sim senhor. Para eles tem importância? Tem. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de referenciar. Eu ontem vi uma entrevista no Público do senhor chamado Manel Alves Rocha, enfim, não lhe vou dizer que não me recordo bem do nome, economista angolano. E a uma certa altura ele diz assim: mas Portugal não pense que vai ser privilegiado, porque Angola neste momento tem mais com quem se preocupa, com a China, com os Estados Unidos, com a França, com a Itália, não sei quantos. Bem, isto é a típica conversa do idiota, percebe? Este tipo é um idiota, não tem qualquer outro nome. Eu vou dizer porquê. Eu conheço melhor Moçambique que conheço Angola, mas lembro-me de uma vez estar em Angola e ouvir um responsável do governo angolano dizer-me o seguinte: Camilo, estamos preocupados com a história
da relação com os chineses. Porque os chineses não vêm aqui fazer caridade. Mas não queremos importar, e não vou dizer aqui exatamente o que é que foi dito, algumas das práticas chinesas para Angola. Número 1. Número 2. Esta mania que alguns angolanos, sobretudo da elite, não é o povo. O povo não tem nada a ver, não tem nada contra Portugal. Existe um complexo colonial em Angola em relação a Portugal muito maior do que existe em Moçambique. Bom, mas o problema aqui é nas elites. Há uma parte das elites angolanas que gosta de dizer estas coisas, mas não tem noção do que diz, porque vá lá fazer a experiência. Eu sei que a China, os Estados Unidos, a França, a Itália, a Espanha têm mais dinheiro do que Portugal. Mas o problema é que a cooperação não se faz com dinheiro apenas, faz em saber lidar com os povos e com as pessoas. E este senhor, pelos vistos, ignora que a relação que nós temos com angolanos, entender a economia e entender o país, mais ninguém a tem. Ponto final. Portugal, nesse aspecto, é ímpar. E vou-lhe dar um exemplo. Aqui há uns anos, a Siemens perdia dinheiro em Angola e queria fechar a operação em Angola. O Carlos Melo Ribeiro, que na altura era presidente da Siemens, em Munique, que era uma das poucas pessoas que tinha acesso àqueles chefões que mandava em Munique, diz assim: meus senhores, pá, entrega-nos lá a gestão da Siemens em Angola, que a gente vai ver o que é que pode fazer. Sabe o que é que aconteceu? Ao fim de 2 anos, a Siemens em Angola dava dinheiro. Está a ver? Não houve alemão nenhum que conseguisse fazer aquilo. Você dirá: ah, está bem, mas isso não é para tudo. Pois não, mas é mesmo assim. Agora, começar com esta conversa do vocês não são isto, vocês não são aquilo, é uma estupidez. Aliás, nesse aspecto, você recorda-se quando João Lourenço fez o discurso de tomada de posse, não citou Portugal. Mas ontem no Parlamento já citou Portugal. É preciso criar uma parceria privilegiada, não sei o quê. Bom, este discurso, que é uma coisa, uma vez é uma coisa, outra vez é outra, é que não pode existir. Portanto, o que nós esperamos é que haja coerência no discurso do Presidente de Angola, em relação a essa matéria. Se é para ser, muito bem, se não é para ser, não é, e já agora é assim. Também ninguém fica muito preocupado com isso, porque é uma estupidez, já lhe disse aqui, muitas vezes, nós olharmos para Angola como salvadora. E, portanto, o que nós temos que fazer com Angola é olhar para aquele como mais um mercado. Um mercado privilegiado, sim, um mercado com o que nós temos idiosincrasias, sim, mas não mais do que isso. E não podemos é pôr as fichas todas ali. Bom, mais uma questão. Os problemas com Portugal estão resolvidos? Não estão. E não era apenas Manel Vicente. A história das dívidas das empresas angolanas, do Estado angolano, com as empresas portuguesas, continua por resolver. Já foram catalogadas em 500 milhões, depois já passaram para 300, quando o Sr. Primeiro-Ministro foi a Angola já eram 200, parece que estão realizados 100. Não, é muito mais do que isso e esse problema tem que ser resolvido. Bem, João Lourenço e o seu discurso. Eu começo a ficar preocupado, porque cada vez que ele fala, é sempre a história da corrupção, não sei o quê, agora está a pedir ajuda para repatriar capitais. Bem, eu acho que começa a ser um discurso excessivo sobre a corrupção. E acho que o que é preciso começar a acontecer agora é, João Lourenço já disse ao que vem. Agora tem que fazer. Ou seja, nós precisamos de ver na prática a tradução daquilo que João Lourenço vem dizendo. Ainda ontem, acho que não sei se foi no Parlamento, onde é que foi, que ele terá dito: bom, picada de ninho de vespa, não. Então, está a ver, não vale a pena exagerar neste tipo de discurso. É preciso fazer a partir de agora. E o que nós esperamos é, agora, depois de todo este discurso que já foi feito por parte de João Lourenço, o que é que se vai passar? O último ponto desta conversa sobre Angola. Angola está livre de uma crise política. É que nos últimos dias nós vimos a Isabel dos Santos reagir a uma coisa que o João Lourenço terá dito, que é: eu quando cheguei ao poder, os cofres estavam vazios. No dia seguinte, mal o avião dele levantou o voo, José Eduardo Santos, na sua fundação em Luanda, vem dizer: não, eu deixei lá 15 mil milhões de euros. Está a ver? Este tipo de conversa é que não faz sentido. A gente já sabe o que é que aconteceu ao dinheiro. Não vale a pena andarem todos para aí com desculpa. O que me preocupa mais foi aquilo que Isabel dos Santos disse: não, nós estamos com uma crise económica e financeira e podemos passar a ter uma crise política. Isto é que é o aspecto que mais me preocupa em Angola neste momento, nos discursos oficiais. Portanto, era muito importante que nós não tivéssemos nenhum solavanco político em Angola, nem tivéssemos nenhum solavanco político em Moçambique. É muito importante para aqueles países e é muito importante para nós. Portanto, o moral da história, Angola é importante sim, nós temos que olhar para aquilo com carinho, como não olhamos para outros países, mas atenção, não podemos pôr todas as nossas fichas ali. Cheguei ao fim da conversa de hoje, já não vou chatear no fim de semana, para o final fica só um pedido: olha, coloca aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aqui você ouve
e vê aquilo que não ouve ver noutros sítios. Muito obrigado pela sua paciência, tenham um grande fim de semana, com licença, e eu espero por si na segunda-feira às 8 da manhã.